Bom dia, família. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que eu faço por amor aquilo que eu amo fazer. E se tem uma coisa que eu amo fazer, é poder compartilhar a palavra. Então é uma grande alegria, um grande privilégio estar aqui com vocês. Vocês me aguentam aí? Vocês vão almoçar mais tarde hoje? Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Na verdade, 4 coisas. Nós vivemos numa época muito corrida, de muita correria, de muitas coisas, muitos afazeres, celular na mão. Antigamente você tinha um Walkman, você tinha um videocassete, você tinha um Discman, você tinha uma filmadora, você tinha televisão, você tinha o rádio e hoje você tem tudo isso aqui, né? Que lindo, maravilhoso, mas também transformou a nossa vida numa tremenda correria, né? Então trabalho, você vai para casa, sabadão pé pro alto, domingão pé pro alto, mas tá lá, de repente recebe um WhatsApp do chefe, tem que fazer alguma coisa, tem que resolver alguma coisa. De repente surge algum imprevisto, ou alguma notícia, você vê lá e mexe com você, mexe com o seu coração, balança. Você que estava em paz, viu uma notícia e mexeu com você. Enfim, muitas coisas mexem conosco e nos levam à ansiedade. Muitos dizem aí, se diz que é o mal do século, mas eu queria compartilhar com vocês 4 passos para você vencer a ansiedade. A ansiedade que bate na porta de muita gente, mexe com o coração de muitas pessoas. E como eu falei, através do celular, redes sociais, hoje em dia é tudo imediato. Vocês aí que assistiam novela, né? Sassaricando, Tieta vocês não assistiam não. Os Argonautas, National Kid. Que mais? Rainha da Sucata, 4x4, né? Você assistia ali a novela, o episódio, e acabava onde? Meu Deus, agora tem que esperar só amanhã, só o dia seguinte. Eu lembro quando eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu ficava, e aí, o que vai acontecer com o Seiya? Tinha que esperar o dia seguinte. E quando era na sexta? Meu Deus, tinha que esperar sábado e domingo. Mas hoje não. Hoje acabou um episódio, você assiste outro em seguida. Às vezes, não, vou assistir só um episódio antes de dormir. Aí você bota lá, 11 horas, tem que acordar às 5 da manhã. Não, dá mais um, vai. Dá mais um, aí 3 horas da manhã. Por quê? Porque hoje está ao alcance, você não tem que esperar uma programação para você assistir outra coisa. Está imediato. Inclusive pais de crianças, cuidado com o celular na mão do seu filho, viu? Deixa ele lá no YouTube, cuidado. Porque não é só o que ele está assistindo, que já é um tremendo perigo. O pastor Fabiano tem um testemunho para falar a respeito disso, como é complicado. Mas também é imediato. Para a criança, não gostou? Puf. Não gostou? Puf. Não gostou? Puf. Você tinha que esperar o horário da Dona Eliana ou da Xuxa passar o desenho. Ele não. Ele tocou, não gostou? Vai para outro. Imediato. E vai crescendo uma criança imediatista. Aí você fala, filho, vai fazer tal coisa? Ele, não. Ou você fala, não, agora não. Ele, não, agora sim. Então a gente vê isso nas nossas crianças, mas isso repercute para a gente também. Tem tantas coisas, né? Pipoca em 3 minutos, bota no micro-ondas. Seus dentes mais brancos em 3 escovadas. Tantos produtos hoje que prometem uma entrega rápida, que deixam a gente ansioso. E isso leva a gente até em dificuldades com o nosso relacionamento com Deus. Porque quanto tempo a gente investe diariamente num relacionamento com Deus? Não tenho tempo, tem que fazer isso, tem que resolver, tem que pagar as contas. Ansiedade. Vai roubando a gente. Tudo esse mundaréu vai empurrando a gente e a gente se conforma a esse mundo de ansiedade. Não estou dizendo da ansiedade que mexe com você, que atrapalha, às vezes você tem que tomar remédio.
Estou dizendo às vezes de uma ansiedade que você mesmo não percebe. Ansiedade que de repente tem vários problemas acontecendo e você, para se esquecer um pouco deles, vai no celular, vai num programa de TV. Você tenta se isolar porque ansiedade. Eu tive um grave caso de ansiedade, compartilhando com vocês, a maioria de vocês sabem. A Letícia, há 2 anos atrás, ela ficou hospitalizada, né? Ficou 1 mês entre a vida e a morte, muita oração, enfim. Já falei a respeito disso. Vocês acompanharam de perto. Mas quando terminou a situação ali, gerou em mim, deu um gatilho de ansiedade. Mas era uma ansiedade brava, do coração palpitar, de eu achar que ia morrer. Eu lembro quando a gente voltou para casa, eu estava tomando banho, e aí eu senti um negócio no meu coração, meio que uma dor assim, deu, meu Deus, eu não posso morrer, meu Deus. E eu fiquei com uma crise feroz de ansiedade. Sabe, de ofegante e, nossa, foi terrível. Me pegou muito. Lembro que eu liguei para o pastor Paulo Friso, ora comigo, Daniel, ora comigo. Fui dormir ouvindo os salmos. Foi muito complicado. E os meses passaram, o segundo semestre de 2023 para mim, foi todo dia, irmãos. Eu acordava e pensava, lá vem ela, e pum. E ficava com ansiedade o dia inteiro. Não conseguia me relacionar direito. Para trabalhar era um tremendo esforço. Chorava direto. Foi muito complicado. Uma crise que se prolongou durante meses. Foi melhorar lá no primeiro semestre do ano passado. E de vez em quando ela bate lá na porta. E aí por isso que eu quero compartilhar com vocês 4 passos. Que ao longo desse tempo, na verdade, antes eu já tinha meditado sobre isso, mas que hoje em dia eles fazem muito mais sentido para mim. Por isso eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei o nível de ansiedade que você tem, se de repente tem algum problema a ponto de ter que tomar remédio. Mas existem 4 passos que a gente pode tomar que nos vão fazer vencer essa ansiedade e você ter uma vida plena. Eu posso dizer isso porque eu sei o que é passar por isso. Momentos de choro, de até depressão, complicado, é puxado. Mas a gente é Igreja Cristã da Família. Nesse lugar eu encontrei apoio, consolo, suporte, corações abertos para me ouvir. E isso foi uma bênção. E depois de tudo isso, graças a Deus, hoje eu saio mais fortalecido. Porque as nossas lutas diárias é para você ser fortalecido. Não é para você ficar triste. É para você ter mais força. É para você poder usar aquilo que você conhece da Escritura Sagrada e colocar em prática. Porque somente assim a sua fé cresce. À medida em que você coloca em prática aquilo que você aprende na Escritura. E aí você vê Deus fazer porque está escrito na palavra. E você fala, uau, funciona mesmo. Então eu vou fazer mais. E você vai crescendo na sua fé. Então, queria ler 4 versículos aqui de Filipenses. Pode colocar aqui o primeiro? Separei para vocês, não precisa nem pegar a tua Bíblia para a gente ler junto aqui. Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos com coisa alguma. Fica ansioso para almoçar hoje não, tá? Tá bom? Me ajuda aí. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o último versículo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Irmãos, 4 versículos, 4 passos para você vencer a ansiedade. E é bom dizer aqui
Paulo escreveu essa carta aos filipenses, que moravam em Filipos, muito bem. Cidade que foi dada, inclusive, nome por causa do pai de Alexandre o Grande. Filipos. Então, só que em que momento ele escreveu isso? É bem verdade que se você pegar essa carta, você vai ver Paulo contente, feliz, porque os irmãos de Filipos tinham dado ofertas para ele. Não para ele gozar, para ele comprar uma BMW, para ele gozar dos frutos do dinheiro dos irmãos, para ele pegar o dinheiro das ovelhas e sair comprando relógios importados, tênis da moda. Não, mas para ele continuar a obra do Senhor. Por isso ele estava feliz. Estava feliz porque ele tinha recebido ofertas para progredir a obra de Deus. Não era para o seu bem próprio. Só que ele estava preso, estava para ser julgado enquanto ele estava preso. E ele resolve falar sobre a ansiedade do ponto de vista de alguém que está preso, pronto para ser de repente morto. Ele tinha autoridade para falar sobre isso. Então, Paulo, ele está nessa condição que ele escreve, nessa condição que Paulo está, que escreve esses versículos que nós agora lemos. Inclusive, eu falei aqui eu tive crise de ansiedade com a questão da enfermidade da minha filha. Hoje, lindinho, menininho, foi apresentado aqui. Era para o meu filho também, Lucas, estar aqui sendo apresentado. Hoje era combinado, né? Mas infelizmente não pôde, nem ele, nem a Letícia, nem a Fran. Aliás, a Fran falou para mandar um abraço para vocês, um beijo para vocês. Então ela está assistindo a gente, Deus abençoe, meu amor, te amo. Porque eles estão doentes. Febre, pele cheia de bolinha, enfim. Então, até falei para a Fran, eu acho que Deus está fortalecendo isso para quebrar minha crise de ansiedade, para eu confiar cada vez mais em Jesus. Então, eu estou aqui nesse momento pregando enquanto meus filhos estão doentes. Então, quando eu fui vendo isso, porque, engraçado, né? Vou abrir aqui um parênteses aqui para vocês. Quando me convidaram para pregar, estava tudo lindo em casa. O céu estava azul, né? Estava maravilhoso. Me convidaram para pregar. Eu falei assim, o Daniel, vai. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu falei que sim, irmãos, diante de Deus. 1 hora depois, a Letícia assim, ó. Deu febre. Do nada. Eu falei, ué? Aí deu febre, fomos para casa. Aí depois foi o Lucas, febre, Lucas. Aí depois eu fiquei mal. Eu falei, nossa, que coisa, né? O que será isso, né? Nós estamos em guerra, como o pastor Paulo falou aqui. Estamos em guerra. E o bom é que nós estamos do lado vencedor. Mas precisamos batalhar. E nós batalhamos através da palavra dele. Então, 4 passos para você vencer a ansiedade. O primeiro passo é esse aqui, ó. Não, esse aqui foi o Daniel que colocou. Coma, não. Quando você está com ansiedade, muitas pessoas comem, né? Inventam de comer, inventam de fazer coisas para suprir essa ansiedade, né? Muita gente come quando está ansioso. Você é assim? Não precisa responder, responde no seu coração aí. Só assim, eu já vi gente fazendo assim. Está ansioso, começa a comer, mas não é para comer salgadinho ainda, né? Meu Deus. Não, calma. Como eu falei, foi o Daniel, o culpado Daniel. Daniel que inventou isso aí, gente. Brincadeira. Próximo. Primeiro passo é, se alimente. Comer é uma coisa, se alimentar é outra. Comer é quando você está com fome, você vai lá, compra um miojão e come. Se alimentar é quando você faz um arroz, feijão, aquela carninha, um ovinho por... Nem vou falar muito que eu estou segurando vocês aqui, né? Aí você se alimenta nutritivamente. Que é justamente, o primeiro passo é ler a palavra de Deus, mas não ler, meditar, mas não só meditar, se alimentar da palavra. Ontem a Fran fez o almoço, aí fui lá pegar arroz, feijão, batata, aí eu falei, ué, amor, vou fritar um ovo dela. Não, não frita ovo não,
porque eu limpei o fogão. Vai sujar meu fogão não. As mulheres se identificaram aqui, né? Não suja meu fogão, não. Eu falo assim, mas amor, e proteína? Não tem proteína. Aí ela, como não tem proteína? Vai lá na air fry, tem lá o frango. Aí eu, então tá bom. Mas você vê, eu pensei, ok, carboidrato, tá, mas a proteína? Eu estou me alimentando. Eu não quero comer, eu quero me alimentar. Existem coisas, nutrientes que meu corpo precisa e eu preciso colocar isso para dentro para eu ficar bem, né? Hoje de manhã eu já fiz meu cardiozinho. Eu vi um vídeo essa semana que fala para os pais, né? Você morreria pela sua família? Eu falei, eu morreria. Pela Fran, pelo Lucas, pela Letícia, eu morreria. Aí a segunda pergunta, mas você viveria por eles? Como assim? O que você faz? O que você se alimenta? Você faz exercício? Você cuida do que você come? Você come qualquer coisa? Aí eu, opa, não, estamos aí, estamos, né? Estamos na academia, estamos tentando resolver, comer coisa mais nutritiva, uma colherzinha de mel por dia, e assim vai. Então, alimentar da palavra não é apenas ler a palavra, não é apenas ler a Bíblia, ainda mais na correria que a gente vive hoje, mas é passar um tempo de qualidade com a Escritura. Para se alimentar, é fazer pergunta para o versículo. Onde isso se encaixa comigo? Como é que eu faço? Pega várias versões, abre as várias versões, lê aquele versículo em várias versões. Aí depois você abre o YouTube, vamos colocar aqui um pastor aqui, o que ele fala a respeito desse versículo? Será que ele tem um vídeo falando a respeito desse versículo? Se alimentar. Ver outros pontos de vistas, abre um comentário bíblico, pega dicionário, se alimentar da palavra. Isso é se alimentar, não é só comer, não é só ler, porque ler fica no esquecimento. Ler, você lê placa de trânsito e passa direto no pare ainda. Você leu e passa, você leu e passa direto. A Bíblia não quer que você leia e passe direto. A Bíblia quer que você pare, se assente e deguste da Escritura Sagrada. Amém? Primeiro passo, se alimente. Não coma da Bíblia, se alimente dela. Sinta ela entrando em você, gerando vida e fazendo isso prática no seu dia a dia. E aí, vamos fazer isso na leitura de cada versículo aqui. 4 versículos, cada versículo vamos aqui pegar um pouquinho dele. A primeira parte aqui, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos com coisa alguma. Aqui a gente já aprende alguma coisa. Não ande ansioso com poucas coisas. Com uma coisa. Com nenhuma coisa. Mas tem boleto. Mas tem filho doente. Mas tem isso. Mas tem aquilo. Com nada. É com nada. Não anda ansioso com nada. Relaxa, calma. E aqui eu fico imaginando, eu me coloco no papel de eu falando para minha filha, muitas vezes para a Letícia, filha, calma, agora não é o momento, calma. Filha, calma, não é o momento. E às vezes Deus está falando para você, filho, calma, calma. O emprego vai vir, calma, vai acontecer, calma, eu vou curar, calma. Calma. Eu lembro quando eu fui levar a Letícia no hospital junto com a Fran, quando ela foi dar entrada, e aí entrou a Fran com ela, e depois a Fran volta, no que ela está voltando, ela está já chorando. E aí notícia boa não é, né? Só que Deus falou ao meu coração, filho, a Letícia vai ficar bem, o meu negócio é com você e com a Fran. Fortalecer a nossa fé. Então Deus já falou comigo ali. Não anda ansioso, Fê, tranquilo, relaxa. Com coisa alguma. Ansioso, a palavra ansioso, ela literalmente significa estar dividido. Esse estar dividido é mais ou menos isso aqui, ó. Pode passar. Você tem uma coisa na sua vida, aí vem os e se? Mas e se acontecer isso
aí não vai dar, não, mas também, e se acontecer aquilo, mas, não, e se der certo, mas e se der errado, e você fica ali, dividido, ansioso, e não há nada que você diga para um ansioso que vai melhorar, nada, ele vai continuar ansioso, o tempo todo, ele não consegue. Então não andem ansioso por coisa alguma, já tome nota disso. Segundo ponto, primeiro, alimente-se. Segundo, converse com Deus, ore. Olha o próximo, continuando aquele mesmo versículo. Não andem ansiosos com coisa alguma. Antes, ou seja, antes de você estar ansioso, antes de você pensar nos ICs, antes de qualquer coisa, sabe o que você vai fazer? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Antes de você ficar ansioso, pega todas as suas dúvidas, todos os seus medos, tudo aquilo que te causa ansiedade, você pega tudo isso e vai até Deus e fala: Deus, meu coração está aflito por causa disso, disso e disso. Mas você precisa trazer à luz, não é só segurar. Muitos de nós às vezes ficamos segurando. Ponha para fora, ponha diante do pé, aos pés do altar, ponha diante do Senhor. E como você vai fazer isso? De 3 formas: pela oração, e em nome de Jesus. A nossa oração tem que deixar de ser um monólogo e se transformar num diálogo, onde não é só você quem fala, mas você fala e ouve. Porque muitas vezes a gente só fala, diz amém e vai embora. E Deus não fala, não tem tempo para falar com você, porque você está ansioso, porque você está preocupado com outras coisas. Ou porque você não é sensível o suficiente para ouvir Deus falar. Então que você se alimente e comece a ter um diálogo com o Senhor. Proponha-se a partir de hoje: eu vou ter um diálogo com Deus, diariamente, onde eu falo e Ele ouve, Ele fala e eu ouço. A oração deve ser mais que uma conversa, deve ser um diálogo. Não é um monólogo, não é amém, tchau, onde você leva os seus problemas diante dele e beleza, já está lá, tchau. Não, fique em silêncio, busque ouvir. Mas eu não sei, então você ora. Deus, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te entender, me torna sensível, Pai. Me torna sensível. E nessa sensibilidade talvez você tenha que fechar os ouvidos para algumas coisas do mundo, porque talvez o canal está todo sujo, e o cotonete que você vai colocar aí é desligar a TV. O cotonete é sair de algum grupo do WhatsApp. O cotonete é deixar de conversar com algumas pessoas, porque você está sendo poluído com discursos e falas que você perde a sensibilidade por Deus. Então que gere um diálogo. Ore. Como mais? Súplica. Você é um rogo. Pelo amor de Deus, Pai, ouve minha oração, por favor, com frequência. Batei e abrir-se-vos-á. Bate, Deus, está doendo, Deus, está difícil, Deus, eu estou ansioso. Quantas vezes nas minhas crises eu falava: Deus, não estou conseguindo, olha a minha respiração, Deus, olha, está difícil, Deus, me ajuda, Pai, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, por favor. Bate, roga, e com ações de graças, lembrando de como Ele é bom, porque Ele é bom. Quando eu voltava do hospital, eu voltava chorando, mas eu voltava cantando. Tem uma música que eu cantava que falava: em todos os meus dias, ao longo da minha vida, você foi fiel, você foi bom. Eu tenho razões para cantar, eu tenho razões para adorar. E eu cantava isso chorando, porque Ele continua, a minha filha entre a vida e a morte, mas Ele continua sendo bom.
Me joga na fornalha, não tem problema não. Ele continua sendo Deus. Queime eu ou não queime eu, esteja Ele conosco na fornalha ou não, Ele continua sendo Deus. Não importa. Tinha outra música que cantava sobre a bondade de Deus, falava que Ele é bom, Ele não muda. Fala, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, eternamente, Ele não mudou. Porque minha filha está no hospital, Ele não mudou. Ele continua sendo bom. Ele é bom. Então eu clamava a Deus com súplica, mas também com ações de graça, falando, Deus, Tu és bom. Tu és bom. Então o segundo passo, ore. Mais ou menos o resumo desse versículo é isso aqui, ó. Não fica ansioso com nada. Em vez disso, leve a Deus tudo o que você precisa. E faça isso orando, suplicando e se alegrando por sua bondade. É isso. Se alimentar é fazer perguntas, entender. O que esse versículo quer falar comigo? Depois, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, tem bastante coisa para a gente aprender. Primeiro, a paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz com Deus, ela não é um sentimento. A paz com Deus. A paz com Deus você adquiriu quando você aceitou o Senhor, quando você recebeu Ele, quando Jesus entrou no teu coração e fez mudança. Quando você entendeu o Evangelho, quando você mergulhou na graça. Essa é a paz com Deus, que te livra do pecado, que te livra do inferno. É a paz com Deus. Antes você era inimigo de Deus, hoje você é amigo de Deus. Então hoje você tem paz com Deus. Mas aqui o que o texto está dizendo é a paz de Deus. Ou seja, é um sentimento, é uma sensação de tranquilidade. É um presente de Deus entregue a você. No meio da ansiedade sai isso. Em troca disso vem um presente de Deus, que é essa paz. É a paz de Deus. E essa paz, ela excede todo... Não, pode voltar. Essa paz de Deus excede todo o entendimento. Sabe o que isso significa? O pessoal vai olhar para você e falar assim, era para você estar preocupado. Olha lá o que está acontecendo com tua filha, olha o que está acontecendo com isso, ou seu emprego, isso. Como é que você está com essa cara assim? Porque a paz de Deus excede o entendimento humano. As pessoas não vão entender. Por que você consegue estar em paz? Por quê? Como você consegue? Me explica isso. Como você consegue? É porque ela excede todo o entendimento. Ela sobrepuja tudo isso. Ela vai além de tudo isso. E mais, a paz de Deus, que é o presente, excede todo o entendimento, acima de todas as coisas, mas ela guardará. Esse guardará vem do grego, desculpe a pronúncia aí, froeu. Não sei se é assim, me corrijam os greguistas aí. Mas ela significa proteger através de uma guarda militar, seja para evitar invasão inimiga ou para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. E por isso eu coloquei ali o militar. Sabe o que esse guardará quer dizer? Esse guardará, a paz de Deus, ela excede todo entendimento e ela guardará. O que esse guardará? É Deus... No caso, um militar que ele fica na porta do quartel, olhando alguém chegando. Opa, alguém chegando. Se identifica. Se identifica. Se o cara não se identifica, passa ele. Se identifica, ok. Não, aqui você não pode entrar, tchau. Ou, não, pode entrar, está liberado. Portão. Aí, pois não? Quero sair. Não, você não pode sair, você tem que ficar aí dentro. É isso. Esse guardará significa isso, esse soldado que fica na porta impedindo algumas coisas de sair e coisas de entrar. Ou seja, esse guardará vai guardar o quê? Os vossos corações e os vossos pensamentos.
os seus sentimentos e o que você pensa, e a sua mente. Então essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará como militar os seus sentimentos, as suas emoções, para você não ficar eufórico, e também os seus pensamentos, os ICs vão morrer. Então Deus, essa é a parte maravilhosa, onde? Em Cristo Jesus. Tem lugar melhor? Seus pensamentos e o seu coração vão estar guardados em Cristo Jesus. E o que Jesus vai fazer? Vai estar vindo ansiedade, vai falar, não, vaza, aqui você não entra. Está vindo os boletos, não. Filho doente, não. Ansiedade, não. Problema, não. Fica aí fora, vocês não podem entrar. Sai, vaza. Aí toca aqui no ombro e fala assim, posso sair o quê? Tranquilidade. Não, você não pode sair. Fica. Tem um pouquinho de ansiedade aqui, você sai, vaza, vai, rápido, vai. É isso. É isso que Cristo vai fazer com você. Só que lembra, nós lemos o texto anterior, não ande ansiosos com coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz, ou seja, se você fizer isso, então isso acontece. Entende como uma coisa está ligada com a outra? Se você não andar ansioso com coisa alguma, em vez disso você clamar a Deus, colocar todas as coisas diante dele, com oração, súplica e ação de graça, então você recebe isso. Então você tem a paz que excede todo entendimento, que vai guardar como militar o seu coração, a sua mente, em onde? No melhor lugar do mundo, no lugar mais protegido, na fortaleza maior que existe, em Cristo Jesus. Passo 2, ore. Passo 3, cuide dos seus pensamentos. O próximo versículo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. As nossas emoções, queridos, são resultado do que ocupa a nossa mente. O que você tem pensado ultimamente? O que você tem colocado diante dos seus olhos, dos seus ouvidos? Está em cidade alerta? Morte, assalto, sequestro. Você está botando isso para dentro. Não posso nem sair na rua. Entende? Então o que a gente coloca diante de nós? Quais são os nossos pensamentos? O que tem ocupado a nossa mente? E é bem verdade dizer também que quando a pessoa está ansiosa, ela tenta achar uma rota de escape. E muitas vezes é fazendo coisas erradas, muitas vezes é pensando coisas pecaminosas. Então quando você está ansioso, toma cuidado com os seus pensamentos. Porque a sua carne vai querer correr para achar alguma dopamina, alguma sensação de prazer. Porque você não quer passar essa dificuldade. Aí você vai correr para o pecado, que é instantâneo. Só que isso vai levar você à destruição. Não vai passar a sua ansiedade. Então cuidado com o que você pensa. Cuidado. Romanos capítulo 12, verso 2, vocês já conhecem. Transforma pela renovação do seu entendimento. Se transforma. Transforma a maneira de pensar. Nas últimas semanas eu tenho pensado muito, dado um scan geral naquilo que eu tenho colocado diante de mim, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito, para tentar identificar coisas que podem me prejudicar. E tem coisas que às vezes a gente gosta, mas nos prejudicam. Então faz um scan na sua vida, para que você não ande com ansiedade. Quarto e último passo. Pratique a palavra de Deus. Primeiro, você vai orar. Segundo, você vai dialogar com Deus.
Terceiro, você vai cuidar dos seus pensamentos. E quarto, você vai praticar a palavra. Se alimentar da palavra, dialogar com Deus, cuidar dos seus pensamentos e praticar a palavra. Olha o que o texto diz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, ou seja, pratica isso. E o que está escrito aí, meus irmãos? Não, lê com vontade, fica tímido não. Vocês acharam algo diferente aqui? Vocês identificaram algo diferente? A paz de Deus que excede todo entendimento. Já falamos da paz de Deus, mas aqui tem outra coisa falando Deus e paz. Se naquele versículo, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus, aqui está dizendo que o Deus da paz, naquele versículo era Deus te dando um alívio, né? Nesse versículo o próprio Deus estará com você. Olha que coisa preciosa. Antes era a paz de Deus, agora é o Deus da paz, é o próprio Deus em você. E isso é testificado quando você vai em João, se eu não me engano, capítulo 14, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e virei eu e o Pai e nos revelaremos a Ele. É o próprio Deus vindo até você, porque você tem os mandamentos e os guarda. Ou seja, você conhece, você lê, você medita na Escritura, conhece os mandamentos e os pratica. Isso que é guardar, não é você deixar na gaveta no seu quarto, ou trancado no aplicativo no celular que você nunca abre. É quando você pratica. Aquele que lê a Bíblia e pratica a palavra de Deus, esse é o que me ama. E aí virei eu e o Pai e nos revelaremos a Ele. O Deus da paz vai vir até você, vai te dar um abraço apertado, vai te dar a paz que excede todo entendimento, vai te dar a própria presença dEle. No tempo em que estava com a Letícia, muitas vezes isso aconteceu. Porque a vontade que dá é de sumir. A vontade que dá é de fazer coisas que vão contra a palavra. Mas se nós praticamos a palavra, Ele se revela, Ele se apresenta. Oi, filho. Não é um pastor, não é mais um líder, é o próprio Pai que está nos céus. A mesma experiência que Pedro teve quando ele disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi nem carne ou sangue que te revelaram isso, mas o próprio Pai. Não foi pastor, não foi líder, não foi diácono, não foi ministro de louvor, não foi ninguém, foi o próprio Pai que está nos céus que te revelou isso. Queria convidar o pessoal do louvor. O Deus da paz estará com você, se você praticar aquilo que você se alimentou. A gente diz que você é aquilo que come, né? Você já ouviu essa expressão? Você é aquilo que come? Se você se alimenta da palavra, você flui na palavra, você age conforme a palavra. Gálatas capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que Ele vive em mim? Porque eu me alimento constantemente da Escritura Sagrada, a ponto de sair o que é eu, para que entre e viva o que é Ele. Como diz em João 3,30, seja necessário que Ele cresça e que eu, as minhas vontades, os meus desejos, os meus erros, os meus pecados diminuam cada vez mais, para que Ele cresça. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu me alimento na Escritura, eu não apenas a leio, eu me alimento dela. Porque eu dialogo com Deus, eu não oro e saio de barriga vazia, eu oro e converso com Ele, eu ouço e entendo a sua voz falar ao meu coração, e eu também consigo
cuidar dos meus pensamentos. Tem uma frase que diz que você não pode impedir um urubu girar em torno da sua cabeça, mas você pode impedir ele de pousar em você. Ou seja, vão vir pensamentos ruins sobre a sua cabeça, pensamentos pecaminosos, mas você pode dizer: não, não quero. Vou pensar em outra coisa, vou pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. E é um exercício, irmãos. Não pense que é fácil. Você sabe que não é fácil. É um exercício. É difícil. Você pode conseguir uma vez hoje, cair na segunda. Mas amanhã você consegue 2. Depois 3, porque você vai se fortalecendo. Para que você não sofra. Que a ansiedade não atrapalhe o seu chamado, o seu ministério, o seu dia a dia, para que você alcance uma vida plena em Cristo Jesus. Amém?